Tiago, capítulo 1, verso 13 em diante. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos aqui hoje. Eu te peço, Senhor, que somente o seu nome seja engrandecido aqui, que vidas sejam transformadas, pessoas saradas, curadas e libertas. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão hoje é Bloqueando as águas do pecado pela fonte. Você está aqui hoje, está assistindo esse culto, e assim, eu não sei que hora você foi dormir ontem, eu não tenho ideia de que hora você foi, mas em algum momento você dormiu, né? No nome de Jesus eu quero acreditar isso. Você acordou hoje de manhã, eu não sei se você trabalhou, provavelmente, ou então você estudou, mas você acordou, você tomou um café da manhã, trocou de roupa, você não foi de pijama para o trabalho, né? E aí chegou o horário do culto aqui, ou você está aqui presencialmente, você botou sua roupa aí bonitinho e veio para cá, ou você está na sua casa, você viu lá na televisão e falou, não, vou assistir o culto aqui, e acabou que você está aqui no culto. Mas você sabe o que aconteceu enquanto você dormia, de ontem para hoje? Teve uma reunião a seu respeito. Teve uma reunião que o seu nome era a pauta da reunião. Essa reunião, sabe onde é que ela foi feita? Ela foi feita lá nos lugares mais macabros, sombrios e tenebrosos do mundo espiritual. Ali se reuniram potestades demoníacas, se reuniram principados e chefes de demônios, e eles tinham uma só ideia na reunião. A ideia era como fazer nesse dia seu hoje, aqui, hoje ainda, gerar morte em você. Eles querem matar você de alguma forma. Só que eles não conseguem fazer isso por si próprios. Eles têm uma ideia, eles têm um plano perfeito, mas que não é tão perfeito assim. Que é que eles querem matar você, mas o diabo não está interessado, irmão, em hoje aqui, deixar sua conta bancária lá embaixo. Não, isso é muito pouco para ele. Ele não está interessado em deixar você tristinho hoje. Não é isso que ele está querendo. O que ele está querendo matar é tirar você de uma vida de santidade e te jogar igual um porco imundo no lamaçal do pecado. Na hora que você cair na tentação dele, no plano esquematizado e organizado dele para você hoje, na hora que você cair nesse pecado, aí ele tem autoridade para poder gerar morte na sua vida. É isso que aconteceu. Só que esse plano que eles fizeram, ele tem um pequeno furo, ele tem um defeito. O diabo, ele precisa de um colaborador para o plano funcionar, ele não funciona sozinho. E esse colaborador, esse impostor que tem que ajudar ele, sabe quem que é? É você mesmo. É você. Eles estão querendo contar com você hoje, para você cair no plano de pecado que eles têm, para matar a sua vida. E meu irmão, sabe o que o diabo quer matar em você? A gente fala muito, o diabo quer roubar, matar e destruir, mas ele quer matar, não é uma área só não, ele quer matar todas. Ele quer matar, sabe o quê? Sua vida com Deus. De repente, por causa do pecado, você está aqui, e você não sente mais a presença de Deus. Você não tem mais vida íntima com Deus. Você perdeu a visão da paternidade do Pai. De repente, irmão, o diabo está querendo matar suas emoções. Ele está querendo matar tantos relacionamentos da sua vida. Só que ele só precisa que você concorde em ser um colaborador, um impostor do lado dele. É por isso que eu quero falar com você sobre bloqueando as águas do pecado pela fonte. Esse plano, ele quer encaixar na sua rotina hoje, num momento despercebido, que você não está nem imaginando. Ele quer entrar na sua rotina hoje e, por meio de um momento que você está lá desprevenido, pegar você e contar com você para fazer tudo de ruim que ele quer fazer na sua vida. Meu irmão, nós estamos falando do livro de Tiago. Quem escreve aqui é o Tiago,
que não é nenhum dos 12 discípulos. Não é o Tiago, irmão de João, não é o Tiago, que também é o filho de Alfeu. Esse Tiago é literalmente o irmão de Jesus. Ele é filho do seu Zé com a dona Maria. Literalmente ele é irmão de Jesus. Esse cara, a primeiro momento, ele é alguém muito arrogante. Realmente ele era um babaca a primeiro momento. Porque ele zoava de Jesus. Ele zombava do nome de Jesus. Ele falava assim, Jesus, vai lá para a festa, faça seus milagres, o que você quiser, vai que o mundo te vê. Ele realmente fez isso lá no Evangelho de João. Mas, a segundo momento, ele foi encontrado pelo Cristo ressurreto. Paulo vai dizer que Jesus, quando ressuscitou, apareceu a ele e a Tiago. Imagina essa cena. Um irmão ressuscita e aparece para o outro, fala, olha, eu sou Deus mesmo. O que Tiago passou, irmão, ele realmente era um arrogante, mas Jesus teve que quebrar ele no meio desse jeito. Depois ele foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes e, em último momento, ele se tornou o mais importante líder da igreja primitiva. Ele era aquele que dominou e teve a palavra final no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Ele é chamado o grande pilar da igreja de Jerusalém, por Paulo no livro de Gálatas. Ele é aquele que na hora que Pedro sai da prisão, ele fala assim, gente, conta logo para Tiago que eu saí da prisão. Meu irmão, o cara, ele era, a primeiro momento, o líder mais importante. Ele era o pastor dos judeus convertidos. Você sabe muito bem, na pregação de Pedro em Pentecostes, muitos judeus se converteram. E ali começou a igreja em Jerusalém e em Israel. Só que, depois, Estevão foi apedrejado. E com a perseguição que começou com Estevão, os judeus que eram convertidos tiveram que sair de Jerusalém. A partir de então, o evangelho começa a se espalhar para fora dos territórios de Jerusalém. E vai para Samaria até chegar nas áreas gentílicas. E Tiago era o pastor dessas ovelhas. Ele era o pastor da região da Judéia. Essa carta é, portanto, uma carta do pastor Tiago, que está escrevendo, como ele vai dizer no verso 1, as 12 tribos dispersas. Ou seja, é um pastor que está escrevendo as suas antigas ovelhas, que perderam tudo com a perseguição de Estevão. Esses caras, irmão, esses judeus convertidos, esses crentes, igual eu e você, eles passaram muita luta. Eles tiveram que perder suas famílias por causa do nome de Jesus. Eles perderam seus amigos, a terra que eles cresceram. Eles perderam todos os bens, toda a casa, tudo que eles tinham, a terra que eles tinham sua cultura, sua língua, eles perderam tudo. E nesse momento, mais ou menos entre o ano 40 e 60 depois de Cristo, que essa carta é escrita, eles estão vagando igual andarilhos pelo Império Romano, sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter nada. E é nesse momento que Tiago vai pegar sua pena e sua tinta e vai escrever uma carta com muito apego, mas com muita dureza também a esses caras. Mas o que esses caras estavam passando? Eles passavam muito problema, igual eu e você, eu tenho certeza que você também passa. Eu vou listar alguns aqui e tenta trocar o nome deles por vocês. Você vai ver que não é uma carta para os judeus convertidos, é para você, irmão. Eles estavam passando por problemas nisso, que eles estavam sendo perseguidos na terra. Ou seja, eles eram crentes, mas eram perseguidos. Está tudo certo. Eles estavam sendo oprimidos pelos ricos no Império Romano. Está lá nos versos 1 a 6 do capítulo 5. Irmão, a gente é tudo crente aqui, mas eu tenho certeza que você passa BO financeiro. E nem por isso você é menos crente. Tem uns evangelhos aí que vai falar que se você não está com dinheiro na conta, é porque você está vivendo a vida em pecado. Não, irmão. É normal o crente ter dificuldade financeira. E está tudo bem, está tudo certo. Esses caras passaram por isso. Eles estavam ficando doentes, enfermos. Mas eram crentes, irmão. A gente tem muito BO de saúde. BO de saúde, problema emocional, um monte de coisa, irmão. Eles estavam passando muitas provações e sofrimentos. E nisso tudo, eles estavam sendo tentados a pecar. Sabe quais que eram as tentações deles? Porque a situação deles era difícil, muito difícil. Eu vou listar elas e veja comigo um ponto muito interessante. Alguns estavam querendo liderar coisas na igreja, mas não era simplesmente porque queriam servir, era por motivação errada. O ego deles estavam gritando, eles estavam precisando daquele livrinho Ego Transformado. A vaidade estava estourando no coração, eles queriam ser vistos. Outros estavam falhando em viver o que eles pregavam. Irmão, se esse não é o nosso retrato, eu não sei o que é. Porque nós comumente estamos aqui, se alguém perguntar assim, pular o bloquinho no carnaval é errado. É óbvio que é, meu Deus do céu, a gente vai falar para todo mundo. Mas quando é a hora de viver na nossa vida, a gente é o primeiro a fazer uma imoralidade sexual escondida lá e não contar para ninguém. Esses caras estavam passando por isso, eles criam em algo que eles não estavam conseguindo viver na vida deles, na prática.
Outros já estavam com vontade de viver a vida de forma mundana. Por quê? Uai, a vida está muito difícil. Eu preciso arrumar alguma coisa que vai me satisfazer aqui. Já outros estavam querendo se afastar de Jesus e eles não estavam conseguindo viver em unidade no meio da igreja. A tudo isso, sabe o que Tiago vai achar? A raiz desse livro, qual que é a essência e a ênfase do autor? Que é que esses caras estavam com essas dificuldades como cristãos. Veja bem que eu não estou me referindo aos problemas na vida deles, mas às dificuldades como cristãos. Tiago vai falar que tudo isso só tem uma fonte. Esses caras não são cristãos maduros. O livro de Tiago é todo sobre maturidade. Tiago não está nem um pouco importando. Se você está aqui e você está com uma roupa de crente, está aí, acabou de ler uma Bíblia de crente, está aqui na igreja que você fala que é crente, aí você posta lá no Instagram um stories lá com a música de crente, você bota lá um stories do céu com a música assim, eu te vejo em tudo. Não, o Tiago ele não se importa se você tem uma aparência de crente, ele quer saber, na sua rotina, no seu dia a dia, você é crente mesmo? Quando ninguém está te vendo escondido no seu quarto, você é crente mesmo? Esse livro é considerado o Provérbios do Novo Testamento por tamanha praticidade que o apóstolo vai trazer. Ele não está nem um pouco preocupado com a sua cara de crente. Ele está preocupado com a sua prática e com as suas obras no dia a dia, quando ninguém está te vendo, mas Deus está vendo. É isso que ele quer ver em mim e em você. Então, nesse momento, ele vai escrever essa carta a esses caras falando que eles precisam ser maduros. E note que eles estavam vivendo muito problema. No capítulo 1, ele está tratando a respeito da relação de provas e tentações. Tiago está falando sobre ser sábio. Ele está falando que Deus concede sabedoria a todos que vão pedir. E que no meio das provas, nós temos que sermos sábios para não transformar prova em tentação. É nisso que ele está trazendo esses versos que nós lemos. Em cima disso eu vou te pedir que você releia comigo o verso 13 e nós vamos começar a expor a palavra do Senhor com a graça de Deus. O verso 13 vai dizer o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Primeira coisa, primeiro ponto que eu quero deixar aqui, antes da gente entrar nesse plano em si, que eu quero trazer ao seu coração, quero falar sobre algumas diferenciações que a gente precisa ter. Primeiro é que prova é diferente de tentação. Irmão, o que Tiago vai falar é que Deus ele não te tenta, ele te prova. Mas a gente vê claramente na Escritura Deus provando, mas ele não vai enviar tentação para ninguém. Qual que é a diferença? Meu irmão, prova é uma dificuldade com uma falta de algo. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou sem dinheiro. Isso é uma prova. Deus enviou uma prova para mim. E a prova que Deus te envia, ela tem uma finalidade. Sabe qual que é? Te santificar. É como se cada prova que a gente tem na vida fosse um monte de limão. Só que Deus quer que no meio dos limões a gente tire uma limonada, fazer um suco, uma limonada, para a gente poder crescer espiritualmente. Então Deus ele dá provas para te ver sendo santo. Então, meu irmão, por exemplo, uma oração que talvez você não saiba, você fala assim, Deus, me dá paciência. Sabe o que você está pedindo para Deus nisso aí? Para Ele te enviar situações em que você vai ter que ser paciente. Aí você vai desenvolver sua paciência. É assim que Deus trabalha conosco. Ele nos desenvolve na maturidade cristã, na nossa espiritualidade por meio de problema. Problema é a faculdade de Deus para os cristãos, irmão. Para os filhos dele, é a matrícula que ele faz assim, beleza, chegou na faculdade, agora você vai aprender como é que vira crente. É mais ou menos assim que ele faz. Mas isso é uma prova. Então, uma prova que Deus pode me dar. Olha, você está sem dinheiro. É uma prova, é uma dificuldade. Mas o que é uma tentação? É eu, com uma falta de dinheiro, falar assim, olha, está sobrando um pouquinho de dinheiro aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro e eu vou começar a colocar ele em aposta esportiva. E eu vou ganhar dinheiro. E ninguém tira essa ideia da minha cabeça não. Não importa se a Bíblia está falando que o meu dinheiro tem que vir pelo trabalho. Eu vou pegar aquilo que está me faltando e eu vou inventar de fazer um trem errado. Irmão, sabe qual que é a realidade? É que nós fazemos isso o tempo todo. Porque um cristão imaturo, ele transforma provas em tentação. A prova é para te santificar. A tentação é para te derrubar no pecado. Só que um cristão maduro, ele não consegue ter esse discernimento. Ele vai ver um dia que ele está cansado, e ele vai usar como ele está cansado e estressado como uma desculpa para ele ir para o pecado.
Ele não consegue ver que a prova é Deus que está mandando, mas a tentação é uma sugestão de Satanás. Meu irmão, prova é diferente de tentação. Deus não envia tentação para você. Ele não te envia tentação. Você nunca vai ver Deus pegando e mandando uma pessoa que ela vai tentar você, e essa pessoa vai ficar lá sendo uma tentação para você. Não, Deus não faz isso com você não. Deus não faz isso. Deus envia prova, problema. Agora, tentação não é Deus que envia. É o diabo. Meu irmão, você tem entendido isso? Você tem entendido que os problemas da sua vida é para te desenvolver diante de Deus e não te derrubar? Que tudo tem um propósito debaixo do céu? Porque a pessoa imatura, ela é exatamente assim, ela não entende a diferença. Ela quer fazer ela vê e automaticamente, não, eu estou estressado hoje, pega o negócio lá, não, eu vou ir lá para o pecado. Aí na hora que ele cai no pecado, fala, Deus, por que o Senhor permitiu? Meu irmão, foi você mesmo. Você é imaturo. Um imaturo. Você pegou um negócio que Deus está querendo transformar você por meio daquilo, para poder derrubar você mesmo. Deus está lá, uai, eu estou querendo ajudar você com esse problema, e você está querendo avacalhar você mesmo. Irmão, entenda que prova é diferente de tentação. Você está passando por problema, não necessariamente você tem que pecar no seu problema. Não tem. Não tem, muito pelo contrário. Você vai passar por isso e Deus vai poder te promover a um novo patamar espiritual. É assim que Deus funciona. Segundo, é que Deus é santo demais para ser tentado pelo pecado e amoroso demais para tentar a você. Irmão, Ele não te envia nenhum tipo de tentação. Deus, Ele não te envia uma pessoa, Deus não te envia um site, Deus não te envia uma foto, Deus não faz nada disso. Deus, Ele não tem intenção de ver você no pecado, não. Somos nós que fazemos isso. Deus, Ele não te envia absolutamente nenhuma tentação. Ele é amoroso demais para isso. Já viu algum pai que vai falar assim, deixa eu ver se o meu filho, ele me quer mesmo? Eu vou tentar fazer com que ele se afaste de mim e vá embora. E aí, ele vai cair nisso daí, nunca mais vai ficar comigo, e eu vou ver se esse menino me ama. É óbvio que não. Deus, Ele não faz isso com você. Ele quer você perto. E Ele também não pode ser tentado pelo mal. Obviamente, o Senhor, Ele é santo. Ele nunca passou pelo pecado e nunca vai passar. Deus é absolutamente santo. Ele é santo, santo e santo. E Ele não tenta você também. Mas o que nós vemos, a terceiro momento, é o seguinte. Vê o verso 14 e nós vamos ver algumas realidades. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Só até aqui. Nosso terceiro, antes de nós entrarmos no plano, é que a tentação venha de dentro de você mesmo. É impressionante que o texto, ele não vai citar que a culpa é de Deus, do seu pecado. O texto não vai dizer que necessariamente a culpa é do diabo. Olha, isso aqui é algo forte que eu estou te dizendo. O texto não vai falar que a tentação veio do diabo. A sugestão pode até ter vindo, mas a culpa é só nossa. Meu irmão, a culpa do seu pecado também não é da pessoa que chegou na sua vida. A culpa do seu pecado não é da sua cabeça que lembrou de um negócio que devia lembrar. Não é. A culpa é só sua. Sabe qual que é a realidade? É que é libertador falar que a culpa é nossa. É libertador. Sabe por quê? Deus, Ele não tem responsabilidade nenhuma de te libertar de pecado que você esconde. Ele não tem nenhum tipo de compromisso com tirar um laço de pecado, te libertar dele, se você só varre ele para debaixo do tapete. Você fica assim, não, eu estou aqui, mas ninguém vai saber, eu estou aqui, eu não preciso contar isso aqui para ninguém, eu estou aqui, mas a culpa não é minha, não é nem minha, é o diabo que se levantou, parece que nem tem cadeira no inferno, de tanto que ele levanta. Enquanto a gente ficar transferindo culpa para os outros, Deus não vai te libertar de nada não. Você vai viver nesse pecado, e pelo amor de Deus, não faça não, senão vai ter um dia, não sei, se Jesus volta amanhã, não sei quando que ele volta não. Eu sei que quem vive no pecado, não vai herdar o reino de Deus não. Eu sei que quem é filho de Deus, verdadeiramente filho de Deus, ele não vive nas trevas, ele é filho da luz. Meu irmão, nós como crentes, nós temos escorregões. A gente tropeça no pecado, eu tropeço também, irmão. Todo mundo tropeça, mas tem uma diferença em tropeçar e viver. A pessoa que vive no pecado, ela vive escondendo, nunca é culpa dela. É o que fizeram com ela, é a desculpa do que aconteceu na história dela, mas a culpa nunca é dela, irmão. E a verdade é que a culpa é nossa mesmo. Na Idade Média, eles tinham uma expressão, quando eles pecavam, para poder admitir diante de Deus a culpa, que eles faziam como forma de atribuir vergonha a eles mesmos, que eles saíam literalmente na rua e falavam assim, batendo no peito, parecendo um doido, minha culpa, minha máxima culpa.
E todo mundo sabia que aquele cara tinha pecado. Mas por quê? Porque ele estava querendo mostrar para todo mundo, gente, olha, eu pequei mesmo, eu posso ser humilhado por isso, mas a culpa é minha, eu estou mostrando isso diante de Deus. Não tem problema. Sabe qual que é a verdade, cara? A gente precisa entender que a culpa é nossa. A gente precisa entender que o nosso pecado vem de dentro de nós mesmos. Tem vezes, irmão, que a gente peca e a gente nem está afim de pecar. A gente só está querendo comer algum fruto proibido. É aquela síndrome de Adão. Meu irmão, você nem está afim daquele fruto. Aquele negócio está podre. Você nem está afim de fazer aquele trem. Mas se Deus falou, não come desse, é aquele ali que a gente fica assim, acho que eu vou pegar, é aquele ali. Eu gosto muito de uma história que vai acontecer com Agostinho. Agostinho, na Idade Média, ele vai falar algumas coisas muito interessantes no seu livro Confissões. Ele vai falar um pecado que é simples, é bobo. Se eu falar aqui, a gente ri. Só que é exatamente cada um de nós. Ele vai falar que um dia, antes de converter, ele estava andando com uns meninos na rua, e aí ele e mais os amigos dele viram uma árvore de pera na casa do vizinho. Aí a ideia deles foi, não, vamos arrombar a casa, entrar lá e roubar esse monte de pera. E foi o que eles fizeram, eles arrombaram a casa, entraram, começaram a roubar pera. Aí beleza, colocaram tudo dentro do saco que eles levaram e foram embora. Só que sabe o que eles fizeram? Eles não comeram uma pera, eles não comeram. Aí ele escreve assim no livro dele, olha, ali eu já vi a minha natureza pecaminosa, porque eu vi que eu nem estava afim de comer aquela pera. Eu só queria pegar alguma coisa errada. Eu só queria fazer alguma coisa. Irmão, olha só, o tanto que a gente é uns demônios. A gente faz isso o tempo todo. Nós estamos o tempo todo assim, a gente nem está afim de ir lá e fazer aquele negócio. Mas a gente faz só porque parece que tem um Adão aqui dentro, que ele quer roubar qualquer fruto, quer fazer qualquer coisa errada. Deus falou que não pode, a gente fica assim dentro, mas não pode mesmo. Será? Irmão, a culpa é só nossa e de mais ninguém. A partir de hoje, tenha uma vida de arrependimento de verdade. Uma vida que você vai admitir a culpa diante de Deus. Isso é ser crente. É todo dia carregar a cruz, irmão. E a cruz, ela dói. Ela não é gostosa. Não é legal carregar a cruz. Dói. É difícil. É pesado. É pesado diante de Deus. Todo dia você fala assim, Deus, sonda em mim o meu coração. E vê se há algum mau caminho. E perdoa o meu pecado. Dói. Mas eu não consigo viver uma vida escondida do Senhor. Ele a tudo vê. A culpa é nossa. Mas agora eu quero falar com você sobre 4 estágios do plano do pecado na sua vida. Como que você cai em pecado? Já parou para poder pensar nisso? Quais que são os estágios disso acontecer? A palavra de Deus vai nos revelar como que isso acontece e quais são as consequências disso. Vê comigo o resto do verso 14 até o 16, que vai dizer o seguinte: sendo por este arrastado e seduzido. Na verdade, volta lá no início do verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. O primeiro estágio do plano do diabo na sua vida hoje, que ele só precisa que você tope esse plano, ainda hoje, nesse dia aqui de 24 horas, ele começa no que eu vou chamar aqui de a fonte do desejo. Tiago, ele vai falar que tudo começa com um desejo. Só que é interessante que a palavra grega aqui utilizada, epitemia, ela não necessariamente significa um desejo mau e impuro. Essa palavra, ela, a primeiro momento, significa um desejo bom. Ou seja, meu irmão, entenda uma verdade muito forte aqui. O pecado, ele nunca começa com o desejo logo de cara, falando assim, oi, prazer, pecado. Ele nunca faz isso. Ele pega um desejo legítimo e transforma ele em um desejo pecaminoso. Quer um exemplo disso? Irmão, eu não sei você, mas eu tenho sono, eu gosto de dormir. É bom dormir quando você está cansado. Não tem nada de errado nisso, é um desejo legítimo. Não tem problema nenhum você dormir. Agora, qual que é o pecado em dormir? Se você pegar um desejo de dormir, que é natural, um desejo legítimo, e você ficar dormindo o dia inteiro, não quer mais trabalhar, não quer mais estudar, não lava um prato dentro de casa, aí você pegou um desejo legítimo, que é dormir, e transformou em pecaminoso. Por quê? Você virou ele em preguiça. Você virou um preguiçoso. É assim que o pecado faz. Ele começa com um desejo que a primeiro momento não tem problema nenhum. A primeiro momento aquilo lá é inofensivo.
Ele faz isso com muita coisa, sabe com o quê? Ele começa assim, falando assim, nossa, mas eu estou cansado hoje, né? Eu precisava me satisfazer de alguma forma. Eu precisava me aliviar hoje. Nossa, mas hoje eu estou tão carente, Deus. Eu precisava ter um namorado, precisava ter alguma coisa. Meu irmão, é pecado você estar assim? Não, não é. O problema é que a gente pega um desejo legítimo. Eu estou cansado, eu estou estressado. E a partir desse desejo, nós fazemos um desejo pecaminoso. Eu vou me satisfazer sozinho. Nossa, mas eu estou carente hoje. A gente transforma ele a primeira pessoa que passar na minha frente, eu vou assaltar ela e a gente vai para a cama num assalto. Meu irmão, o pecado, ele sempre nasce por meio de desejos legítimos. Meu irmão, isso significa que a gente tem que vigiar muito nosso coração. Porque cada ação nossa, ela tem potencial para ser pecaminosa. Eu estou aqui pregando. Por que eu estou pregando? Eu estou pregando aqui porque eu quero agradar a vocês ou porque eu quero agradar a Deus? Aí já temos uma resposta. Se eu estou querendo agradar a vocês, é porque talvez eu estou querendo ser visto. É pecaminoso. Mas ninguém olha aqui para alguém pregando e fala assim, esse cara está pecando ou não? É óbvio que ninguém vai pensar isso, mas a motivação não é certa. O coração, ele não está alinhado. Ele pega um desejo bom, eu vou pregar, e transforma ele em pecaminoso. A forma, a motivação está completamente equivocada. É isso que começa a gerar o pecado. Irmão, a gente tem que matar esse pecado, pela raiz. A gente tem que vigiar nosso coração. O Espírito Santo é quem sonda mentes e corações. É tempo da gente realmente se analisar. Fala assim, Deus, eu estou com essa vontade aqui, mas por que eu estou com essa vontade? Isso aqui te agrada? Minha motivação está certa? Isso aqui que eu estou fazendo está certo? A mesma coisa com comer, irmão. Comer não é pecado, não. Você tem fome, Deus botou esse negócio aí. E crente gosta de comer, mas você comer o dia inteiro igual um boi que vai morrer, e você nem está com fome, mas você come igual um demônio, aí chama-se gula. É um desejo legítimo que virou pecaminoso. É ali que o pecado vai nascer, irmão. Cuidado, vigie seus desejos. Olha para ele e sabe qual que é a verdade? Você sabe qual que é a sua motivação. Eu sei qual que é a minha de estar aqui. Quando você está indo lá e você vai tentar fazer alguma coisa que você sabe que vai dar em pecado, no fundo a gente sabe qual que é a motivação do desejo. Só que a gente mascara, a gente finge, a gente coloca um envelope, um papel assim de entregar de presente, e a gente fica se mascarando. Mas nós sabemos a verdade. Vigie seu coração. Controle ele e veja pequenas brechas, que na verdade não são pequenas. Tem um campo de futebol aberto. Irmão, cuidado. Olhe o seu coração. É ali que começa, na fonte do desejo. Mas a segunda, nós vamos ver aqui o rio do engano. É muito interessante o que Tiago vai dizer. O segundo ponto do plano de Satanás é te levar para o rio do engano depois que o desejo surge. Ele vai utilizar duas figuras aqui que são emblemáticas para falar do nosso estado diante das tentações. A primeira é que ele vai dizer que nós somos atraídos. Essa figura aqui é uma figura de caçador. É como se o diabo ele fosse um caçador de animais numa floresta. E ele está lá na floresta, do lado da árvore, ele joga uma comida lá. E aí ele quer que eu e você estejamos lá, sentindo aquele cheiro, e aí a gente vai lá na comida, a gente vê aquela comida, fica flertando com ela assim de longe, só que o diabo está ali com a espingarda na nossa cara. Aí a gente se engana. Nós nos enganamos falando assim, não vai dar nada não, eu vou só pegar a comida e vazar. A morte do diabo que ele quer gerar em mim não vai acontecer. Não vai ter consequência nenhuma o meu pecado. Não dá ruim não, vai dar certo. E aí, só que nós sabemos a verdade. Na hora que você vai lá, você come a comida, o prato de comida envenenado do diabo, na hora que você abaixa para poder dar uma mordida, vem aquela uma mordida. Aquele um momento de prazer do pecado, depois ele vai embora. E aí o diabo te assalta. Igual um caçador, ele vai e ele dá um tiro no meio da sua cara. Irmão, é assim que o pecado faz com a gente. A gente fica igual um bando de animal irracional. Porque a gente sabe que a comida está lá, o prato de comida está sendo oferecido aqui, e a gente vai cedendo diante dele, pouco a pouco, e pouco a pouco a gente vai cedendo, só que a gente se engana. O estado que a gente se torna colaborador do diabo é quando a gente se engana. E você pode perceber, toda vez que você cair em algum pecado, tem algum ponto que você vai ter que se enganar, que você vai ter que falar assim,
Pode ver, irmão, pode ver. Você pode pegar na sua cabeça aí agora, a última vez que você caiu em alguma coisa. Teve alguma hora que você falou assim, não, não vai dar nada para mim, não. Não vai ter problema para mim, não. Não vai ter consequência, não. Só que a gente sabe que tem a consequência. Aí a gente se engana, vai, belisca aquela comida e depois se lasca, irmão. Não seja enganado. Mas o segundo que Tiago vai usar é ser seduzido. A figura aqui é de um pescador. Meu irmão, eu não sei você, mas assim, na minha opinião, o peixe está assim, dentre os top 10 animais mais burros, assim, da humanidade inteira, que a gente já viu, está o peixe. O peixe é um bicho muito burro. Assim, não tem nem condições. Porque o peixe, ele está lá, no lago, no mar, ele vê a coisa mais suspeita do universo, que é um pedaço de metal, assim, que na ponta tem uma isca, e ele fala assim, não dá BO nenhum eu morder esse anzol. Tiago está usando aqui essa figura de um pescador com peixe. É como se o capeta estivesse lá com um anzol e uma isca na ponta, falando assim, será que esse crente é burro mesmo? Que ele vai se enganar e vai morder essa isca aqui? E aí, irmão, o peixe, ele é um bicho, com respeito a todos os peixes, né? Ele é um bicho bem imbecil, porque ele vê até os amiguinhos dele caindo no anzol e ele vai lá e faz a mesma coisa. Não tem nem condições. Meu irmão, nós somos exatamente assim. Nós nos enganamos na hora que o pecado é servido aqui no nosso coração, na hora que o desejo surge, nós começamos a achar que, sabe o quê? Que não tem um anzol ali. A gente morde e fala assim, não, Deus, eu vou pegar só a isca aqui e vazar, eu não vou furar a minha boca. Não vai dar nada para mim, vai dar bom. É esse estado de engano que o diabo quer te achar. É esse que é a segunda etapa do plano dele. Ele quer que você seja um colaborador para você se auto-enganar. Só que quem vai se lascar, no fim das contas, é você mesmo. A gente fica achando que a gente é o super-homem da fé. A gente faz exatamente isso, sabe como? A gente está aqui no Instagram, aí aparece uma foto de uma pessoa aqui, aí a gente fica assim, nossa, Jesus, repreende essa obra satânica aqui. Nossa, não, está repreendido. Olha que coisa mais... E aí a gente fica flertando aqui, orando em cima da tentação, irmão. Meu Deus do céu, ao invés de correr da tentação. Aí a gente fica lá flertando com ela, vendo aquele prato de comida, vendo aquele anzolzinho lá, aquela isca. Até que tem uma hora que a gente tem que se enganar. Fala assim, não, esse negócio não vai dar tão ruim assim, não. Não, acho que eu vou lá só que ó, e vou vazar, irmão. E sempre dá ruim. Nunca dá certo, irmão. Eu gosto muito do que o pastor Flavinho vai dizer em praticamente toda pregação. Irmão, a gente tem que ser prático. Muito prático. A partir de hoje, irmão, na hora que surgir o desejo aqui, porque você não tem controle dos desejos que surgem, tá? Mas você não pode se auto-enganar neles. Você vai imaginar realmente que está lá o diabo com um anzol falando assim, ô velho, esse bicho aqui, ele é muito imbecil. Olha só ela não tem ideia do que ela está fazendo da vida dela. Ela vai cair de novo. E aí, irmão, a gente vai realmente não cair nesse negócio. Irmão, você tem caído nas armadilhas do pecado? Ou será que o diabo não tem nem mais que fazer esforço? Ele bota qualquer coisa, você morde. Ele joga um pedaço de carne podre e a gente vai lá e morde. Não precisa nem dele tentar matar a gente depois. O negócio está mais óbvio que não sei o quê. Não tem como ficar mais evidente. Irmão, você tem caído nessas ciladas? Você tem se auto-enganado? Você tem sido um colaborador dele? A partir de hoje você não vai ser mais, não. A partir de hoje você vai olhar para o pecado como a consequência que ele é de verdade. Mas a terceiro lugar que nós vamos ver é o lago do pecado. Depois que o desejo surge, a gente se engana, nós vamos ver que ele dá à luz o pecado. A figura aqui é realmente de dar à luz. É como se tivesse tido um nascimento. Alguém nasceu, alguém deu à luz e deu à luz uma criança indesejada. O nome dela é pecado. É sempre assim que funciona. Surge o desejo, você se auto-engana, e na hora que você vai ver, o que eu fui fazer da minha vida? Eu dei à luz um trem que eu não queria que... É exatamente assim que funciona. Mas uma coisa que eu quero que você leve para a sua vida é que o seguinte, o que ele vai dizer é que o pecado consumado vai gerar a morte. É o pecado quando ele é dado à luz. Meu irmão, eu quero que você grave uma coisa para a sua vida, que é que ser tentado não significa estar em pecado. Irmão, eu que estou aqui, eu tenho minhas tentações. Todo mundo que está aqui tem as tentações dele. Todo mundo é tentado. Mas a questão é, nós temos dado à luz o pecado, porque a gente vai ver, muitas vezes,
principalmente nós que vamos atender pessoas e tudo mais, cristãos que eles vivem a vida presa no castelinho do medo e na masmorra da culpa. Eles estão lá presos, algemados, e de lá eles não saem. Você vai conversar com eles vão falar assim, eu não consigo parar de pecar, não tem como, eu acho que eu peco o dia inteiro. Não, irmão, não tem como Jesus ter morrido por você ser nova criatura, e você viver no pecado. Isso é impossível, impossível. O que as pessoas confundem é de achar que o desejo aqui dentro significa que ela está pecando. Não, o desejo vai estar aqui. O crente, que ele passa o dia inteiro sendo tentado, mas chega na hora de dormir e ele não fez nada, sabe o que ele é? Ele é um vitorioso. Ele venceu. Irmão, talvez o desejo que você tem com ele aqui hoje, eu não tenho uma mensagem boa para te trazer, não. Ele vai te acompanhar daqui até o segundo que você morrer. Você vai ter desejo. Você vai ter desejo, talvez esse mesmo que você luta contra ele hoje. Mas a questão é que você não deve se culpar por esse desejo estar aqui dentro, te chamando. A questão é, não põe esse desejo em prática. Não tem problema nenhum, Deus não tem problema com você ser tentado. A humanidade inteira foi tentada, o próprio Jesus foi tentado. Mas Jesus não consumou nenhum pecado. Jesus não pôs em prática os desejos pecaminosos. Mas ele foi tentado. Igual eu, igual você. Não tem problema as vozes de Satanás e da nossa carnalidade estarem ecoando aqui. A questão é eu externalizar isso aqui fora. E também dentro do seu coração. Não fica aqui na sua cabeça pensando no pecado. Porque tem muita gente que eles não põem o pecado aqui fora, mas aqui dentro já aconteceu tudo. Você não consegue impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Da mesma forma, um pensamento, ele vai vir. Te garanto que ele vai vir, mas não deixe ele fazer ninho na sua cabeça. Não coloque-o em prática. Mas o último ponto desse plano satânico é a cachoeira da morte. O que ele vai dizer, o apóstolo, é que depois do pecado ter sido dado à luz, depois que ele já virou uma criança, já nasceu, agora é a vez dele dar à luz a alguém. E vai falar que o pecado consumado dá à luz a morte. A gente tem aqui uma árvore genealógica de qual que é o plano do inferno para a sua vida. Começa no desejo, que é a bisavó, depois vai para o engano, que é a avó, aí depois vai para o pecado, que é a mãe, até chega na filha, chamada-se morte. Aí aqui ele conseguiu o plano que ele queria. Na hora que você mordeu o anzol, na hora que você foi na floresta e se aventurou, ele consegue te assaltar e você agora está sangrando, agora você está machucado. Ele conseguiu gerar morte na sua vida. Mas que morte é essa que o diabo quer fazer? Meu irmão, muitas áreas. Muitas áreas ele quer te matar e as pessoas não se dão conta. Primeiro que ele quer matar alguns é nos relacionamentos. Agora você está aqui e aí você não consegue mais ter relacionamento com nenhum amigo. Você não consegue mais ter pessoas. Porque acaba que a sua inveja, talvez que você luta com ela, talvez a sua língua, que é difícil de controlar, aí de repente a vontade de ser o outro, isso impede você de ter relacionamentos. Você deu brecha para o diabo, ele está matando seus relacionamentos. Já outros não conseguem ter relacionamentos amorosos, por causa que deram o seu próprio corpo antes do casamento. E aí agora criou-se uma dependência emocional numa pessoa que você nunca consegue superar. O diabo quer matar você nisso também. O diabo, ele quer matar os sonhos de Deus na sua vida. Ele tem esse desejo. Mas como assim? Matar os sonhos de Deus? Não tem como isso acontecer? Ah, tem sim. Tem. O povo de Israel no deserto, eles estavam saindo da terra prometida e Deus falou, olha, vocês vão entrar na terra prometida. Só que aí aquela geração pecou tanto, aborreceu tanto a Deus, que Deus pegou o sonho dele de entrar na terra e falou assim, o sonho até vai ficar vivo, mas não vai ser com vocês, vai ser com a próxima geração. E todos eles morreram no deserto e não viram os sonhos de Deus, não viram a promessa de Deus. Irmão, o diabo, ele está desesperado para matar aquilo que Deus te prometeu. Ele tem muita vontade de fazer isso. Por isso nós não podemos abrir essa brecha para ele. Ele quer matar até isso, ele quer matar a sua vida espiritual. Agora está aqui que você virou um religioso, um moralista que olha para todo mundo de cima para baixo. Não, esse cara está falando um monte de palavra difícil, eu estou aqui, eu sou superior, esse culto não gostei dele, está faltando isso. E o cristianismo virou uma agenda em você que você não sabe a última vez que você viveu o evangelho de verdade, que você sentiu a chama no coração. Você não tem ideia, você virou um julgador de culto e de pessoas.
Sua vida espiritual morreu. O diabo, ele está tentando matar sua vida. As suas emoções, irmão, olha, entenda muito bem o que eu vou falar. Ansiedade é algo patológico, é algo que todo mundo tem, irmão, hoje em dia. Está tudo certo. Muita gente, a maioria tem ansiedade, não é pecado não. Meu irmão, a gente tem dor de cabeça, não pode ter ansiedade, problema emocional. Mas você já não parou para poder pensar que quando você vai lá e você cai naquilo lá, você fica mais ansioso? As suas emoções, elas pioram. Sabe por quê? Porque você está dando brecha para o diabo aumentar uma ansiedade que já é patológica. O pecado, ele dá acesso a Satanás, às suas emoções. Não estou falando que ansiedade é do diabo, não. Acabei de falar aqui, ansiedade é uma doença e tem que ser tratada como tal, com remédio, com terapia. Mas quando nós damos brecha para Satanás, ele pode até tocar nas nossas emoções. Nós estamos deixando ele aumentar algo que a gente já tem. Irmão, por mim mesmo, eu logo cederia para esse lugar. Porque eu não tenho a força em mim. Mas agora eu quero te apresentar, brevemente, a força que Deus quer te dar, para que você vença esse plano. Para que você saia daqui hoje, e você não mais viva a vida, talvez, que você entrou com ela aqui. Você que nos ouve, que dentro da sua casa, não quer mais essa vida de morte. Não quer mais essa vida de escravidão do pecado. Você quer ser liberto. Quero te apresentar a força de Deus. A partir dos versos 17 até o 18. Que vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Nossa primeira razão é que Deus só nos dá boas dádivas. Irmão, Deus, ele não te dá coisa mais ou menos. No meio da tentação e da prova, Deus, ele não te dá um negócio ruim. Ele não te dá coisa de qualidade mais ou menos, não. Ele não fala, não, te dá um negócio aqui, você pediu um peixe, eu vou te dar uma cobra. Você pediu um pão, eu vou te dar uma pedra. Não, ele não faz isso. Só que as coisas de Deus, a primeiro momento que ele te entrega, elas não parecem ser boas, não. Não parece. Eu me lembro, em 2022, tinha saído da escola, tinha terminado ali o ensino médio. Aí eu estou assim, nossa Deus, eu tenho que fazer uma faculdade, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí sempre gostei muito de estudar a Bíblia, eu falei, cara, eu vou fazer teologia. Só que hoje da pandemia, né, não tínhamos ali nenhuma faculdade teológica presencial. Aí eu decidi entrar numa faculdade teológica EAD. Irmão, na hora que eu entrei, depois eu entrei numa crise existencial, que eu falei assim, Deus, isso aqui não foi você que enviou isso daqui, para que eu fui entrar nessa faculdade de teologia? Porque assim, você sabe como é que é, né, adolescente, quando ele sai da escola, ele quer, eu quero um ano sabático para poder parar de estudar. Às vezes é só falta de vontade de estudar mesmo, né, e era o meu caso também. E aí, eu falei, nossa Deus, eu vou sair disso aqui, eu fiquei numa guerra com Deus, eu falei, o Senhor me enganou, veio aqui um negócio de teologia, e eu entrei achando que era de Deus, mas não era. Agora, irmão, estou aqui, o meu prazer é fazer essa faculdade. Se eu não estivesse fazendo a faculdade de teologia, eu não sei o que eu ia estar fazendo na minha vida. Porque agora a gente está indo nos lugares aí pregando. Se eu não estivesse estudando, eu ia estar dando o quê aqui? Eu ia estar dando o quê para você? Eu não estaria estudando. Só que ao primeiro momento não me parecia algo de Deus, não. Parecia uma encheção realmente do lado do cara ruim. Irmão, mas foi Deus. Assim são as coisas de Deus para você. Mesmo em momentos difíceis, Deus, ele te dá boas coisas. Só que ela não vai aparecer falando assim, oi, eu sou uma boa coisa. Vai aparecer que é ruim. Igreja? E não, igreja não é coisa boa, não. Perder minha vida em esse negócio de igreja, que é isso? Não, irmão, as coisas de Deus, a primeiro momento, não parece que é boa, mas é uma dádiva que desce do alto. É um socorro para te auxiliar, para que você tenha um escape da tentação. Lê a Bíblia. Ninguém está aqui e vai falar assim, nossa, que vontade de ler a Bíblia, não sei o quê. Mas, meu irmão, às vezes é esse escape que Deus está querendo fazer para encher você e tirar sua mente do pecado e colocar na luz. São coisas boas que Deus nos dá, às vezes sem parecer. Mas Deus, ele também nos dá constantemente. É muito interessante, o verbo que vai ser utilizado aqui, essas dádivas, elas vêm descendo do alto, diretamente do Pai das luzes. Esse verbo, ele está no particípio, é como se fosse algo constante. Já viu aquele horizonte no mar, aquela linha retinha assim? Meu irmão, as dádivas de Deus, elas nunca param de descer. Absolutamente nunca param de descer. Irmão, a força
que Deus te dá para vencer o pecado, ela é constante. Deus não acorda de mau humor num dia no céu e fala assim, não, eu não vou te dar força hoje para vencer a tentação, não. Hoje eu tô mais ou menos, eu não vou, não. Irmão, Deus, Ele sempre quer te dar essa força. Não tem teto de bronze com oração diante de Deus. Não tem. Jesus, Ele disse o seguinte, batem a porta que ela será aberta. Porque todo que pede, recebe. E todo que pede o Espírito Santo, Deus vai dar. Irmão, já parou para poder pensar que toda vez que você fala assim, Deus, estou aqui, eu estou precisando da sua força, não tem uma vez que a dádiva de Deus, a força do céu, não vai descer e fazer assim, descer na sua cabeça, para você vencer o pecado. Só que nós não somos constantes. Deus, Ele está sempre dando as boas dádivas por meio da oração, mas a gente não é constante no lugar da oração, então a gente não recebe. O meio é a oração, mas a gente não ora, a gente não busca, nós somos inconstantes. Não sabe a última vez que teve uma experiência com Deus, não sabe a última vez que leu uma Bíblia e gostou de estar lendo a Bíblia, não sabe a última vez que teve prazer de estar num culto, não sabe. E aí, está lá reclamando com Deus de não conseguir vencer algo, mas que é por falta de busca sua. Meu irmão, o Espírito Santo mora dentro de você. É só pedir que Deus faz assim, e deposita dentro de você a força para vencer o pecado. É instantâneo. Irmão, a partir de hoje, você vai orar no nome de Jesus. E Deus vai te socorrer. Mas por último, é que Deus, Ele não muda. Deus, Ele não para de ser bom e de te dar força. Irmão, já teve alguma vez que na sua vida você orou e você viu Deus fazer coisas maravilhosas? Alguma experiência? Alguma vez que você orou e Ele te deu um livramento? Alguma vez que você orou e Ele te deu uma força e você foi transformado e você abandonou alguma prática, algum vício? Meu irmão, pois é. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não está diferente. Tiago vai dizer que Ele não muda como sombras inconstantes. Irmão, o que Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje. Eu vou encerrar contando um caso que é... Cara, Deus, Ele é bom até quando a gente está completamente errado. Alguns dias para trás, isso tem ali uns 10 dias, mais ou menos, eu experimentei uma experiência com Deus, que assim, ao mesmo tempo que foi boa, foi ao mesmo tempo ruim, né? Que eu tomei um tapa do Espírito Santo, a gente vai contar os erros aqui também. Irmão, eu ganhei esse iPad que está aqui, ano passado, quando eu estava de férias, Deus me deu mesmo, assim, eu estava precisando para poder pregar e tudo mais. E aí a pessoa que me deu junto aquelas Apple Pencil, aquela caneta da Apple, que você escreve assim e tal. Irmão, eu fiquei feliz demais da conta, não tinha como ser mais de Deus, né? Mas aí, justamente, o que aconteceu? Já tem um ano que é bendita da Apple Pencil, não funciona, né? Olha que maravilha. E aí, eu estou precisando, porque está chegando prova da faculdade, e eu preciso estudar grego, irmão. Os caras estão literalmente falando grego, eu não tenho condições. E aí eu tive um momento que eu realmente estressei com Deus. Olha só, já contando os pecados aqui. Isso tem ali umas 2 semanas. Eu peguei, estava chegando às provas, falei assim, Deus, olha, de verdade mesmo, não tem uma vez que você me ajuda, olha a minha audácia. Eu falei assim, não tem uma vez que você me ajuda com esse negócio de coisa minha que estraga. O senhor podia uma vez consertar as minhas coisas? Aí, irmão, eu falei uma frase que eu não devia ter falado. Falei assim, Deus, eu duvido o senhor fazer essa Apple Pencil minha funcionar. Esse troço é 1.500, sei lá quantos reais. Esse trem tem que funcionar. Aí peguei e fui numa loja da Apple aqui no Del Rey. Aí fui lá na iPlace. Aí falei com o cara, faz uma revisão aqui, que eu pago o que for para essa caneta da Apple voltar a funcionar. Aí ele falou assim, não, cara, não tem como você fazer revisão aqui não, a gente não faz. Eu comecei a ficar desesperado. Minha namorada, mulher sábia, glória a Deus pela sua vida, falou assim, amor, pega esse Apple Pencil e bota aqui, só conecta ela para ver se vai funcionar no iPad da loja da Apple. Eu falei assim, tá, né, vamos testar. Botei. Aquele negócio ligou, comecei a usar, irmão, estava escrevendo. Eu falei, não é possível que se eu botar agora no iPad está funcionando. Botei no iPad e começou a funcionar. Aquele cara da Apple virou para mim, eu vi a cara dele olhando para mim, tipo assim, você é um bruxo, eu nunca vi ninguém fazer isso. Voltei para casa com aquele negócio super feliz, falei assim, nossa Deus, obrigado, o Senhor cuida mesmo de mim. Eu tomei o tapa do Espírito Santo. Na hora veio uma voz dentro de mim e falou assim, pois é, eu te dei isso, mas você estava duvidando e falando que eu não conseguia. Irmão, Deus, Ele te dá boas coisas, apesar de você estar todo errado. Apesar de você estar em pecado e você não tem condições de sair. Deus, Ele está disponível de te tirar desse lugar. Irmão, eu estava com incredulidade, eu não cria que Deus podia fazer. É pecado, irmão. Mas Deus me deu um milagre. Meu irmão, e Ele quer fazer isso com você hoje. Te peço, se coloque de pé no seu lugar. Tiago, ele vai terminar dizendo que
Deus ele te refez por meio da palavra dele. Meu irmão, entenda uma coisa. Quando você crê no Senhor Jesus, que ele morreu pelos seus pecados, que ele naquela cruz levou os seus pecados sobre si e que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, sabe o que acontece? Acontece algo tão maravilhoso, que é a recriação sua. Você é recriado pelo Criador. Nós somos feitos nova criatura. Quando você crê em Jesus, você é uma criatura totalmente diferente do que você era antes. Antes era alguém escravo, algemado às correntes do pecado. Agora você é aquele que é liberto pelo Filho de Deus. Você era filho do diabo. Agora você é filho do Pai das luzes. E a medida que Tiago vai falar isso, é que essa recriação, essa nova criação, ela é tão forte que Deus fez em você, que Ele quer fazer em você hoje, que é como se a partir de então, você fosse a mais nova obra-prima do universo. Que Deus te olha e Ele como o Pai das luzes, Ele te vê e Ele fala, você brilha aos meus olhos. Você um dia vai chegar aqui e você vai brilhar como as estrelas dos céus no firmamento. E você vai ser mais uma das estrelas que eu vou colecionar pelos séculos dos séculos, falando, é meu filho, é minha filha. Hoje o Pai das luzes quer ser o seu pai.